Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa aqui onde a gente comenta e discute algumas questões de vestibular, de ótica, de biofotônica, que é a interação da luz com os seres vivos, com a vida. Então eu trouxe aqui para vocês mais uma questão que caiu recentemente no vestibular que aborda esse tópico. E aqui eu vou discutir com vocês, fazer algumas demonstrações para que vocês aí dominem esse tema e se cair alguma coisa parecida no vestibular ou na vida aí de vocês, vocês já tenham esse conhecimento, tá bom? Então vamos discutir aqui a questão sobre o oxímetro, né? Que infelizmente devido à pandemia precisou ser muito utilizado, muitas pessoas acabaram adquirindo esse equipamento que mede a oxigenação do nosso sangue. Aqui eu não vou entrar em todos os detalhes de como ele funciona e dos princípios de absorção da luz, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo tanto vídeos do nosso canal aqui do YouTube do CEPOF, quanto o canal Oficiência, detalhes de como funciona, da história do oxímetro, para que se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, tem material aí para vocês, tá bom? Então vamos ler aqui o que diz a questão. O oxímetro é usado na triagem para a Covid-19, então o oxímetro foi muito utilizado durante a pandemia de Covid-19. Acoplado ao dedo, ele emite luz em dois comprimentos de onda, 660 nanômetros e 940 nanômetros, e mede a quantidade de luz absorvida, que aqui a gente chama de A. Então a luz, quando ela passa por um meio, ela pode sofrer esse fenômeno que a gente chama de absorção. Então a luz, ela pode desencadear diversos fenômenos, mas um deles é a luz ser absorvida, e a gente quantifica isso através da medida de absorbância. Então, a partir disso, determina a concentração percentual entre oxihemoglobina, que a gente está chamando aqui de HbO2, e de desoxihemoglobina, que a gente está chamando simplesmente de HB, no sangue. Então, a gente faz ali uma relação na quantidade de hemoglobina oxigenada e da não oxigenada. Valores entre 95% e 100% para a saturação de oxigênio indicam normalidade. Então, o ideal é que a gente tenha ali uma saturação de oxigênio entre 95% e 100%. Simplificadamente, para as quantidades de luz absorvida em cada comprimento de onda, se relacionam matematicamente as concentrações de hemoglobina oxigenada e desoxigenada, conforme as seguintes equações. Então aqui a gente está mostrando qual é a relação, né, que ocorre no nosso pulmão. A hora que a gente inspira o oxigênio, a gente combina a desoxihemoglobina com o oxigênio, gerando a hemoglobina oxigenada, ou a oxihemoglobina. E aí aqui nós temos como é a absorção nesses dois comprimentos de onda. Então, a absorção em 660 nanômetros, ela tem uma contribuição de 320 da hemoglobina oxigenada e de 3.227 da hemoglobina não oxigenada, tá certo? Da desoxihemoglobina. E no comprimento de onda de 940 nanômetros, a gente tem uma contribuição maior da hemoglobina oxigenada e uma contribuição um pouco menor da hemoglobina não oxigenada, da desoxihemoglobina, tá certo? Então aqui o que a gente tem? Se eu tiver concentrações de oxi e desoxihemoglobina, por exemplo, se eu tiver 1 molar de oxihemoglobina e 10 molar de desoxihemoglobina, eu posso vir aqui substituir e eu vou ter então qual é a absorção em cada um desses comprimentos de onda. O importante é observar que em 660 a contribuição é maior da desoxihemoglobina, enquanto em 940 a contribuição maior é da hemoglobina oxigenada. Tá bom? Então vamos lá. Considere que uma pessoa tenha chegado ao hospital com baixa saturação de oxigênio no sangue e depois de submetida à oxigenoterapia começa a ter a saturação normalizada. Em relação às medidas iniciais, quando a saturação de oxigênio começa a subir, a absorção de luz indicada pelo oxímetro, o que acontece com essa absorção de luz indicada pelo oxímetro? Então vamos olhar aqui o que acontece. Diminui em 660 e aumenta em 940? Opa, essa aqui parece ser uma boa alternativa. Por quê? Porque
Porque como a gente analisou aqui, o que vai acontecer? A minha contribuição em 660 é maior da desoxihemoglobina. Então, se eu diminuo a concentração dela, o que vai acontecer? A absorção em 660 vai diminuir, tá certo? E em 940? Vai aumentar, porque a minha contribuição da absorção em 940 é maior da hemoglobina oxigenada. Então, como eu estou fazendo a oxigenoterapia, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a concentração da hemoglobina oxigenada e vou diminuir, por consequência, da desoxihemoglobina. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou diminuir a absorção em 660, porque eu vou diminuir a contribuição desse termo. E vou aumentar em 940, porque eu vou aumentar a absorção devido à contribuição desse termo aqui. Tá bom? Então, essa já é a nossa alternativa correta, alternativa A. A alternativa B diz que iria aumentar em 660, mas não é verdade, porque se a gente está aumentando essa concentração, a gente também está diminuindo essa. Então, eu não consigo aumentar a absorção em 660. E aqui também, as duas próximas aumenta ambas, mas não é o que a gente vai ocorrer, porque se uma aumenta, a outra tem que diminuir e vice-versa. Então, é isso que a gente tem. Aí aqui eu trouxe para vocês, como complemento, o espectro completo de absorção, tanto da hemoglobina sem o oxigênio, da desoxihemoglobina, quanto da hemoglobina oxigenada, da oxihemoglobina, tá certo? Então aqui eu tenho a absorção que começa na região do vermelho e vai até o infravermelho. Então se eu olhar aqui em cada comprimento de onda, eu tenho como é a absorção. Aqui no eixo Y eu tenho o valor de quanto ela absorve e a gente expressa isso em centímetro, porque depende do tamanho ali, de quanto eu estou absorvendo, se é um caminho menor ou maior, e depende da concentração molar, como a gente discutiu ali na equação. Então aqui o que a gente pode comparar? Em 660, né, que vai estar nessa região aqui, se a gente for olhar lá na equação, em 660 a contribuição é maior exatamente da desoxihemoglobina, e eu tenho uma contribuição menor da oxihemoglobina. E aí depois, se eu for olhar lá em 940, que vai estar por aqui, a gente tem uma inversão. Quem absorve mais agora é a hemoglobina oxigenada e a desoxihemoglobina absorve menos. Então, quando a gente tem uma mudança na concentração entre hemoglobina oxigenada e desoxigenada, a gente muda essas relações aqui. Então, medindo nesses dois comprimentos de onda, eu consigo fazer uma relação percentual da quantidade de hemoglobina oxigenada que a gente tem no nosso corpo. E aí, para mostrar para vocês um equipamento, eu também trouxe um equipamento que foi desenvolvido aqui pela gente, onde eu tenho aqui um LED em 660, que é o que vocês estão vendo, emitindo esse vermelhinho, e aqui tem um 940, só que a gente não vê ele, porque 940 já está na região do infravermelho. Aí vocês vão se lembrar que o nosso olho já não tem sensibilidade. Mas aqui eu tenho esses dois LEDs sendo emitidos. E aqui eu tenho um fotodetector. Então, a partir do momento que eu faço esses dois comprimentos de onda passarem, por exemplo, pelo meu dedo, se eu colocar aqui no meu dedo, essa luz de 660 vai passar e vai chegar no detector. A mesma coisa com o 940. E aí, se eu fizer essa relação entre esses dois comprimentos de onda, eu vou saber qual é a minha saturação de oxigênio no equipamento aqui que eu tenho ao meu lado. Tá bom? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como funciona essa detecção, sobre quem inventou esse procedimento, que vocês vão se surpreender, é uma técnica bem antiga, confiram os vídeos aqui na descrição. Tá bom? Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Até a próxima, pessoal.